Fala pessoal, Lucas Silva de volta com mais uma videoaula para vocês. Nessa videoaula é uma videoaula de PHP. Eu queria mostrar para vocês um pouco sobre um algoritmo muito interessante. Esse algoritmo ele é utilizado principalmente, né, para achar movimentos em jogos como por exemplo xadrez, o Go. Esses jogos de tabuleiro que precisa analisar movimentos à frente para ganhar do oponente. É um código que, a grosso modo, é o início de um código de inteligência artificial. Seria o equivalente ao que o Chess Titans do Windows utiliza para jogar contra você que está usando o computador. No que consiste esse código? O nome do código do algoritmo. Na verdade, são dois algoritmos. O Minimax, né, que consiste no seguinte: um oponente é o Mini, o outro oponente é o Max, e ambos têm uma árvore de números, que seria o equivalente à árvore de movimentos, cada movimento tendo o seu valor no tabuleiro. Dentro dessa árvore, o Mini tem que achar a sua jogada, a sua melhor jogada, ou seja, a partir da raiz da árvore, para qual ramo da árvore ele vai que tem o menor número. E o Max tem que fazer o contrário. Então, ganha o que conseguir chegar no final da árvore e tal. O outro algoritmo é o algoritmo alfa-beta. Porque é o seguinte, no algoritmo Minimax, para você achar qual que é o melhor caminho na árvore, você tem que fazer a soma de todos os caminhos da raiz da árvore até o branch, ou seja, até o ramo mais longe da árvore, ou seja, até o último ramo. Soma todos os ramos e o ramo que der o maior valor é o ramo mais lógico, ou seja, a continuação de movimentos mais lógico que o computador deve fazer para ganhar o jogo. No caso do alfa-beta, você não precisaria de tanto processamento de dados para achar o caminho mais lógico. O que o alfa-beta faz? Ele compara. Você tem uma árvore de números que tem a raiz, que é o número principal, e os ramos com os principais números, né? Então, o que ele vai fazer? Ele vai ver esses ramos. Desses primeiros ramos, qual que é o número maior? No caso do Max. No caso do Mini, ele olharia qual que é o número menor. Mas vamos usar aqui no exemplo o Max, tá? Então, qual que é o número maior? É o da direita. Então, beleza. Ele ignora todos os outros ramos que não forem aquele da direita. Aí agora ele continua a lógica nesse da direita para baixo, entendeu? Até chegar no último valor lógico. Dessa forma, você ignorando os outros ramos da árvore, você tem muito mais resultados mais rápidos e mais lógicos. Como eu vou deixar um link do YouTube de uma palestra. Foi dessa palestra que eu tirei a ideia de fazer aula sobre esse assunto. Uma palestra de um velhinho. Bom, tá em inglês, tá? Mas é legal pra ver. Que é o seguinte, ele fala até o seguinte, que a diferença entre você conseguir calcular uma árvore de quatro níveis de profundidade e uma árvore de 3 níveis, por exemplo, seria a diferença entre um jogador comum e um Grandmaster para você ganhar no xadrez, né? Então a gente vai ver aqui um exemplo, tá? Eu criei aqui no Fireworks. Primeiro deixa eu mostrar para vocês. Isso aqui é um dos exemplos que eles mostram lá no vídeo, que eu vou deixar para vocês assistirem aí. Que ele tem um programa lá que ele gera essa árvore aqui, tá? A gente vai fazer o seguinte, nessa primeira aula eu vou mostrar como fazer o caminho com o alfa-beta e o Minimax, só que com uma árvore estática e sem calcular todos os valores, ou seja, a gente vai usar só o Minimax com o alfa-beta, ou seja, ele vai cortar os demais ramos e vai só achar o ramo mais lógico, ou seja, seria achar esse caminho aqui, por exemplo, tá? Numa outra aula eu vou ensinar como criar árvores randômicas, né? E essas árvores, a partir dessas árvores, calcular qual que é o caminho mais lógico com base no valor total da somatória. Porque o que é que ele faria aqui no código normal? O que é que ele faria? Ele pegaria o valor da raiz mais
o valor desse ramo, mais o valor desse ramo, mais o valor desse ramo, mais esse valor final dá um valor. O valor da raiz mais esse, agora mais esse, e no caso, esse com esse, um valor. Esse com esse, outro valor. Esse com esse, mais um valor. E assim vai, ele tem que, no minimax comum, ele somaria tudo e só no final diria qual o caminho mais lógico com base em qual deu o maior valor para o max e para o mini seria o menor valor, né? Então, como eu falei, nessa aula a gente vai usar uma árvore estática, que vai ser essa árvore aqui, que como você pode ver, esse caminho maior aqui é o caminho mais lógico, porque é o caminho do max, como você pode ver, ó. Então eu tenho a raiz de 8, depois tenho 3 ramos, o ramo 1, 3 e 6. O ramo mais lógico aqui nesse caso seria o ramo 6, que é o valor maior. A partir desse ramo eu tenho mais alguns outros ramos, eu vejo qual que é o valor maior nesses outros ramos. No caso, obviamente, como eu já estou mostrando aqui, é o 15, tá? Você poderia ter outro aqui. Você poderia ter mais ramos aqui, ó, por exemplo, no 7 e no 9, mas não faria diferença, porque ele ignoraria e passaria para o 15 também, porque o 15 é maior do que o 7, que é maior do que o 9. O 15 é maior do que 7 e maior do que 9, no caso. E aí, daqui ele olha que o 12 é maior, e daqui ele olha que o 20 é maior. Então ele tem que me falar que o caminho mais lógico é 8, 6, 15, 12 e 20, certo? Beleza, então. Vamos lá, então. Eu tenho na pasta videoaulas, uma pasta chamada Minimax, um arquivo chamado minimax.php. Eu estou com esse arquivo aberto aqui no browser. E para a gente criar essa função, a gente vai precisar de 3 funções. Eu resolvi criar elas, que seria o quê? A primeira função é uma função que acha o maior valor entre um array de números. O próprio PHP já tem essa função, mas eu acho legal fazer o nosso próprio código, porque aí vocês entendem tudo como funciona por trás, né? A segunda função é uma função que vai me dizer se dentro de um array existe um array. O que é que eu estou dizendo nisso? Isso vai servir para me dizer que se nesse ramo aqui, que é um array, desses ramos, existem arrays, ou seja, nesse caso existe, né? Olha só, esses 3 ramos aqui, tem mais ramos nele, que tem mais ramo nele, que tem mais ramo nele. Então assim vai, né? Então no caso, a raiz é o 8, que tem o ramo 1, 3 e 6. Em ambos eles tem ramos, então nesse caso eu sei que a próxima vez eu tenho que começar a verificar desse outro ramo. Eu vou dividir a árvore em árvores menores, né? Então eu tenho a árvore principal que tem os 3 ramos, aí ele acha outra árvore que tem mais 3 ramos, que acha mais outra árvore que tem mais 3 ramos, e a última árvore que tem mais 3 ramos que não tem mais ramos nenhum. Então ele retorna que o maior valor seria o 20, tá? Então a gente vai seguir essa lógica. Raiz, ramo, maior valor, árvore, raiz, ramo, maior valor, tá? Então vamos lá. Primeiro, function maior recebe um array com os números. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou criar uma variável valor maior, que vai ser igual a números 0. O que é que eu estou dizendo? Eu estou considerando que o primeiro valor é o valor maior. A partir de agora, eu vou verificar se de fato esse é o valor maior. Se não for, eu vou trocando essa variável e no final eu retorno ela. Então vamos lá. For, vamos fazer assim, ó. For i igual a 0, i menor que count no números e incrementa. Então estou passando pelos números ali. Atual, que é o número atual, vai ser igual a números no índice da variável i. Beleza, então eu tenho o número atual e eu sei que, por enquanto, eu estou considerando que o valor maior é o primeiro, certo? Se o atual for maior que o valor maior, então significa que agora o valor maior vai ser igual ao atual, certo? Feito isso, eu já estou trocando essa variável sempre que eu achar um valor maior que ela, tá? E eu vou retornar... eu vou, no caso, retornar o valor maior, tá? Com isso, vamos testar aqui. Então, echo maior. Qual que é o maior entre o 5, o 8, o 7 e o 12? Vamos ver aqui. É o 12. Entre o 5, o 8, o 7, o 12, o 14, o 16, o 22 e o 35. Ele tem que me retornar o 35 ali. Beleza. É isso aí, então. Certo, a gente já tem, então, o que retorna os valores.
Se eu colocar repetido também aqui, ele vai continuar o 35, porque o 22 não é maior que o 22, então ele continua no 35. Então, beleza. Já temos a função que acha o maior valor num array. Agora vamos criar a função que retorna se existe array num array. Então, function tem array no array, recebe o array. For each array has índice e o valor. Se is array o valor, eu vou retornar true. E aí a função já para assim que ele achar o primeiro valor que é um array dentro desse array. Senão ele vai retornar false por padrão, porque se ele não retornou true até agora é porque não achou mesmo, então ele retorna false. Beleza, temos as duas funções que a gente vai precisar. E agora a função mais importante. Antes de a gente criar a função mais importante, vamos transformar essa árvore que eu falei que a gente vai usar no array que vai representar essa árvore. Então vamos fazer assim, ó, lado a lado aqui, tá? Ó, vamos fazer assim, ó. Deixa eu minimizar aqui assim. Aqui. Bom, a gente vai olhando aqui. Bom, vamos lá. Então, eu vou ter uma árvore que vai ser um array, tá? Que a raiz dela é um 8. Esse 8 tem alguns ramos, tá? Deixa eu dar um enter aqui, isso aqui vai ter aqui. Esse 8 tem alguns ramos. O primeiro ramo do 8 é o 1, depois do 3, depois do 6. Então, 1, 3, 6, tá? O 1 tem 3 ramos, então o ramo é 1, 3 e 7, então 1, 3 e 7. O 3 também tem 3 ramos, 5, 2 e 4, então 5, 2, e 4. O 6 tem 3 ramos, 9, 7 e 15. Deixa eu dar um enter aqui, ó. 9, 7 e 15. Certo. Aí, o 15 já tem mais 3 ramos, então enter aqui também. O 15 tem 3 ramos. Esses 3 ramos são o 7, 9 e 12. Certo? O maior valor, o 12, também tem 3 ramos, que é o 15, 12 e 20. Então, 15, 12 e 20, certo? Então, aqui a gente já tem a nossa árvore. Vamos fazer assim, ó, colocar uma abaixo do outro assim, para ficar melhor de identificar os valores, né? Exceto os que tiverem array puro. Então, aqui, tá certo? Então aqui, esse aqui desce aqui. Esse aqui, então, desce aqui assim. E aqui a gente pode dar um tab. Então, tá aí, ó. 6 tem esse. E é isso aí. Vamos primeiro para ver se não tá bugando aqui. Print. Se eu não esqueci de colocar nenhuma vírgula. Print R na variável árvore. Echo. Opa. Echo. Pré. E aí o print R na árvore. Então, tá aí nossa árvore, ó. A árvore com a raiz 8. Os ramos 1, 3 e 6. O ramo 6 tem 3 ramos. Aqui tá errado, viu? O ramo 6... Ah, não, tá certo, beleza. O ramo 6... É isso mesmo. O ramo 6, ele tem só os valores, né? Que não tem arrays. Então, índice 0, 9. Índice 1, 7. Índice 15 tem array. Então, já que tem array... aí vai ver, ó. Ele tem mais 3 índices. 7, 9, 12. O 12 tem 3 índices, assim vai. Certo? Então, beleza. Tá aí nossa árvore. Agora, vamos fazer o código que percorre essa árvore e acha qual que é o caminho mais lógico com base nos primeiros valores maiores que ele foi encontrando, tá? Então vamos lá. Significa que ele vai descartar os valores que não forem maiores. Ele vai sempre pelo maior, e depende de qual ramo for. Então, function acha caminho, recebe a árvore, tá? E eu vou criar o caminho. Então, o caminho vai ser igual a vazio por enquanto. For each, na árvore, as raiz e branches, tá? Que é ramos em inglês. Falando em branches, futuramente eu vou fazer algumas aulas sobre o Git Bash, GitHub e tal, que é bem interessante. Enfim. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou verificar se esse branch, se é um array esse branch, ou branches. Se for, eu vou verificar o que? Se tem array no array dos branches, isso significa que
Se tem um array no array dos branches, é porque os meus branches têm branches. Então eu não cheguei no final da minha árvore ainda. Eu ainda estou percorrendo, ó, a raiz tem aqui, ó, chegou aqui, tem array, tal, chegou aqui, tem array, chegou aqui também tem array, tá? Então ele só não vai ter array nesses últimos aqui, que é quando eu de fato chegar no final. Então ele vai gerar esse caminho aqui, ó, 8, 6, 15, 12, 8, 6, 15, 8, 6, 15, 12 no caso, eu acho. Não, 8, 6, 15, 12, 20 no caso. Deixa eu ver se tá gravando certo. Beleza, então tem array no array. Aí o que é que eu vou fazer? O maior entre os ramos vai ser igual a maior no array keys, porque nesse caso tem array no arrays, e eu quero pegar então as chaves, que são os números desse meu branch, e não os branches desse meu branch, só os números, que seria o equivalente a eu pegar isso aqui, ó, o 1, o 3 e o 6, e não pegar os arrays do 1, do 3 e do 6, é só os números mesmo. Então array keys aqui, tá? Então voltando aqui, array keys no branches, ele vai me achar qual que é o maior aqui. Achou qual que é o maior, eu vou começar a criar meu caminho. Então caminho vai ser igual ao que, ó? O caminho vai começar aqui, ó. O caminho vai ser o que? Vai ser a raiz principal, né? Ó, no caso, o caminho é deixa eu ver aqui. Bom, vamos primeiro ver aqui, depois eu vejo cá. Então, o caminho vai concatenar o quê? Com o maior entre os ramos desse array. É porque nesse caso eu estou levando em consideração os branches, mas aqui eu teria que também levar em consideração a raiz principal, mas de boa também. Então, beleza. Então, o maior entre os ramos está aqui. Vou concatenar com 2 pontos para me falar que é a continuação do caminho. Aí, beleza. Já que tem array no array, então eu tenho que entrar na árvore menor daquele branch, né? Então, um ramo tem outra árvore, que tem outros ramos, que tem outras árvores. Então eu vou passar a outra árvore, que seria a árvore do ramo que eu acessei agora, que é o ramo maior. Então nesse caso, o que é que eu vou fazer? Nova árvore vai ser igual a um array. Nova árvore vai receber um índice que vai ser o maior entre os ramos, que vai ter um array, né? Porque seria o equivalente a fazer isso aqui, ó. 6, que vai receber esse array aqui, 9, 7, 15. Tá? Então, já que o array é o 9, 7, 15, eu tenho que acessar a raiz e o maior entre os ramos para ele pegar o array, certo? Então, nesse caso, vai ser igual a árvore que eu tô no índice da raiz, raiz e no índice maior entre os ramos, certo? Feito isso, eu vou falar para o caminho novamente concatenar com acha caminho, que eu estou chamando recursivamente a função, já que nesse meu branch ainda tem branches para eu percorrer. Então sempre que tiver, a função vai ser automaticamente chamar a si mesma para concatenar a variável caminho novamente com outro maior entre os ramos aqui. Então nesse caso chama novamente, só que dessa vez a nova árvore, né? Estou passando a nova árvore, que é o que? Achei que o maior entre os ramos é o 6. Daqui eu vou passar essa nova árvorezinha aqui, ele vai achar que o maior entre os ramos é o 15. Ele vai passar essa nova árvorezinha, ele vai achar que o maior entre os ramos é o 12. Vai achar essa árvorezinha e vai achar que o maior entre os ramos é o 20 e parou aqui. Por que que parou aqui? Ele vai parar aqui quando isso aqui for falso, ó. Else, porque não tem array no array, certo? Isso aqui é um array, mas nenhum desses índices tem array, então ele retorna falso. Else, então nesse caso o maior entre os ramos simplesmente vai achar o maior nesse meu branch que não tem arrays, né, nos índices, tá? Então nesse caso o caminho vai concatenar novamente com o maior entre o ramo e 2 pontos. Finalmente, fora aqui do isArray e tal, vou dar um return no caminho, tá? Opa, return caminho. E agora vamos ver aqui qual é a desse caminho. Então, echo acha caminho na árvore que a gente criou, aquela árvore lá. Então ele tem que achar aqui, ó. Eu tô com o pressentimento de que o 8 ele vai pular, porque nesse caso a primeira raiz ele não está concatenando. Ele está concatenando a partir da raiz do primeiro branch, mas aqui basta a gente colocar, né, manualmente. Então ele tem que achar 6, 15, 12 e 20 a partir do 8 no caso. Então entrei aqui, deu um passe erro unexpected chaves na linha 57.
Linha 57 não era pra ter... Ah, tá. Esqueci do ponto e vírgula. Tá lá, então, ó, tá vendo? Bem como eu falei, ó. 6, 15, 12 e 20. Ele tá ignorando o 8 porque o 8 é a raiz principal. Nesse caso, como você vai saber qual que é a raiz principal da sua árvore, basta que você faça o seguinte. Você pode fazer assim, ó. Você pode fazer assim, ó. Recebe a raiz principal, tá? Que vai ser igual a nulo por padrão. Então aqui você passa nulo, tá? Então ele vai ignorar a partir de agora, porque agora vai pegar dos branches. Então se eu vou passar a raiz principal, eu vou fazer o seguinte, ó. Basta que eu faça um for each nessa árvore principal, porque só tem um valor. Como só tem um valor, só vai fazer o loop uma vez. Então só vai servir mesmo para eu pegar o número aqui. Então faz assim, ó. For each na árvore as raiz principal e ramos da minha árvore, tá? Aqui é só para eu poder passar que o ramo principal da minha árvore é o 8. Então nesse caso eu passo a raiz principal e aí ele concatena lá dentro. Então raiz principal aqui, já que ele passou a raiz principal aqui dentro, ele vai receber aqui. Então vou fazer o seguinte, ó. Se diferente que... Vamos fazer assim, ó. Pega isso aqui embaixo. Então ele vai ser vazio. Is no raiz principal, caminho, concatena com raiz principal e 2 pontos. Então nesse caso, vamos ver aqui se ele pegou certo. Olha lá, 8, 6, 15, 12, 20. Esse é o caminho mais lógico, tá vendo? Vamos tentar então agora mudar. Vamos fazer de conta que agora eu vou pegar um desses 3 ramos aqui. Vamos fazer o seguinte, ó. Ele vai entrar no 6, tá? Ele vai entrar no 6. Aí, a partir do 6, ele não vai ver que o 15 é maior, não. Eu vou pegar esse 9 e vou dizer que ele é 16. Então ele vai dizer que vai ser 8, 6, 16. Então vamos pegar esse 9. O 9 tá aqui, vai ser 16. Então ele tem que falar que vai ser 8, 6... No caso, 8, 6, 15, 16, nesse caso. Não é isso? O 15... Ah, não. Pode ser também, né? Eu ia falar... Mas vamos fazer do de cima. Deixa eu voltar aqui. É o 9 de cima, não o 9 daqui. Então aqui vai ser 16. Então tem que ser 8, 6, 16. Tem que ser o caminho. Eu tava debugando aqui, pessoal. No caso, ele não achou que é o 16, porque o 16... tá num array que tem arrays, então ele não chegou no final da árvore em si. Uma árvore desse tipo aqui deveria ter todos os arrays com seus, tipo, com sua profundidade, no caso. 1, 2, no caso, 1, 2, 3 e 4. Profundidade 4 aqui, no caso. Então, para ele dar certo aqui, ele deveria ter esse equivalente aqui, ó. Tá? E aqui, vamos colocar aqui um outro valor. 18, 17, 15. Vamos preencher aqui, né? Então vamos colocar 18, 17, 15. E aqui, beleza. Então nesse caso ele vai achar que é o 16. E 16 ele vai achar que é o 15. E no caso o 20. Então, olha lá, 8, 6, 16, 20. Então, ó, 8, o maior é o 6. Do 6 o maior é o 16. 16 o maior 20, tá certo. Porque agora sim ele tá com a árvore com o tamanho correto, né? Nesse caso, já que os internos também tem, ele deveria ter algo assim, ó. Aí você dá Enter aqui pra ficar igual. Então Enter. Enter, Enter e Enter. Então esse tem esse tem esse. Aqui também tem esse. E aí Tab. Mesma coisa no 7, tab aqui, tá? Que no caso a árvore, já que um dos branches tem certa profundidade, todos os demais branches também precisam ter, para que ele dê certo, no caso. Então, no caso aqui eu tô no 6, do 6 ele tem... bom, eu poderia colocar aqui, mas eu tô com preguiça. Aqui já dá para ter uma ideia, né? Esses aqui deveria ter essa mesma estrutura do 6 aqui, tá? Então ele vai... ele achou que tem 20 aqui, porque no caso o do 20 eu coloquei mais, né?
Ele fez o que então? 8, 6, 16, 16 é o 20, do 20 é o 20. Então é isso, né? Ele achou o caminho maior. Bom, eu vou parar por aqui, tá? Numa outra aula eu mostro como criar essas árvores com as profundidades e os ramos e os números randômicos, profundidade que a gente definir e a quantidade de ramos que a gente definir, tá? E aí a partir disso a gente gera o código que vai somar um por um, tipo, caminho por caminho, saber qual que é o valor final de cada caminho e dizer, com base em qual que é o maior desses caminhos, qual seria o caminho melhor, né, para o max. Nesse caso aqui, para o mini do minimax, bastaria você fazer o inverso, em vez de maior, seria menor, tá? Bom, isso aí. Né, em vez de maior aqui na função, seria a função para achar o menor. Espero que tenha gostado. Dúvidas, deixe nos comentários. Forte abraço e até a próxima.